Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vou contar uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Jó era um homem que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, justo, temente a Deus e se afastava do mal. Era muito rico, dono de milhares de animais, muitos servos e uma família numerosa, com 7 filhos e 3 filhas. Ele sempre fazia sacrifícios a Deus em favor dos filhos, caso tivessem pecado, pois temia ao Senhor com reverência e humildade. Um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também apareceu. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu que vinha de passear pela terra. O Senhor então perguntou se ele havia observado o servo Jó, homem íntegro e reto. Satanás disse que Jó era fiel apenas porque tinha tudo, pois Deus o protegia e o abençoava. Então desafiou o Senhor, dizendo que se tudo fosse tirado de Jó, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, mas sem tocar em sua vida. Foi então que, em um único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras. Primeiro, que os sabeus atacaram e roubaram os bois e jumentas, matando os servos. Depois, que fogo do céu caiu e consumiu as ovelhas e mais servos. Em seguida, que os caldeus invadiram e levaram os camelos, matando ainda mais servos. E por fim, que os filhos de Jó estavam juntos em uma casa quando um vento forte soprou, derrubou a casa e todos morreram. Jó, ao receber essas notícias, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. Mesmo com tamanha dor, ele disse que havia vindo nu ao mundo e assim partiria. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem acusou a Deus de injustiça. Mais uma vez, Satanás se apresentou diante do Senhor e insistiu que Jó só permanecia fiel porque ainda tinha saúde. Deus então permitiu que Satanás tocasse em seu corpo, mas sem tirar sua vida. Jó foi acometido de úlceras malignas da cabeça aos pés. Ele se sentou sobre cinzas e coçava as feridas com um caco de telha. Sua esposa, vendo seu estado, disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó respondeu com firmeza que não se deveria receber apenas o bem de Deus, mas também o mal. Em tudo isso, Jó continuou sem pecar com seus lábios. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo. Eram Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram seus mantos e se sentaram com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites, pois a dor de Jó era imensa. Quando Jó falou, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não acusou Deus, mas lamentou profundamente ter nascido. Seus amigos então começaram a falar, tentando convencê-lo de que seu sofrimento era consequência de algum pecado escondido. Jó, porém, insistia que era inocente. Clamava por uma audiência com Deus. Dizia que não entendia o motivo de tanto sofrimento, mas mesmo assim continuava se apegando à sua fé. Durante muitos capítulos, há diálogos entre Jó e seus amigos. Eles o acusam e ele se defende. Em um momento, um quarto personagem entra em cena. Um jovem chamado Eliú fala com ousadia e diz que Deus é justo, mesmo que o homem não entenda seus caminhos. Ele afirma que o sofrimento pode ser um meio de correção, uma forma de Deus conduzir o homem ao arrependimento. Então, no final da história, o Senhor fala com Jó do meio de um redemoinho. Não responde diretamente às perguntas de Jó, mas o confronta com perguntas sobre a criação, os céus, os mares e os animais. Deus mostra que seus caminhos são mais altos que os do homem e que a sabedoria divina está além da compreensão humana. Jó se arrepende por ter questionado. Ele reconhece que falou de coisas que não entendia. Diz que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o veem. Deus então repreende os amigos de Jó, pois não falaram corretamente sobre ele como Jó falou. Manda que façam sacrifícios e que Jó ore por eles. Jó ora,
e Deus os perdoa. Em seguida, o Senhor restaura a sorte de Jó. Dá-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Jó tem novamente 7 filhos e 3 filhas, mais beleza e mais bênçãos do que antes. Ele viveu muitos anos, viu seus filhos, netos e bisnetos, até a 4ª geração. Assim termina a história de Jó. Um homem que passou pela dor mais profunda, mas que permaneceu fiel. Que questionou sim, mas não abandonou sua fé. E que no fim, entendeu que Deus é soberano, justo e digno de confiança em todas as coisas. Se gostou, inscreva-se para mais. Deus abençoe.